Mudando de tema aqui, pessoal, eu vou chamar aqui para conversar conosco o nosso repórter Murilo Fagundes. A gente vai falar aqui sobre a relação Venezuela e Brasil. O Murilo aparece na tela aqui do meu lado. Thiago inventando aqui para um apresentador novato aqui. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui com essa nova configuração com o Murilo do meu lado aqui. Murilo, queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí essa crise aí de Brasil e Venezuela, né? O governo brasileiro emitiu uma nota hoje num tom mais duro. Explica um pouquinho pra gente, por favor. Aqui no Poder Expresso. Olha, Afonso, a relação entre Lula e Maduro nunca esteve tão ruim, né? A gente teve uma resposta, sim, do governo brasileiro à Venezuela na tarde desta sexta-feira, depois de uma ofensa que foi considerada, um ataque considerado pelo governo brasileiro da polícia venezuelana a Lula e ao Brasil. Eu conversei com alguns integrantes da diplomacia brasileira, Afonso, e eles me disseram durante toda a semana o seguinte: olha, os ataques, as ofensas da Venezuela já vêm chegando há alguns dias, por vias oficiais e não oficiais. Mas nós vamos esperar a poeira baixar. A ideia é que o governo brasileiro não responda às ofensas e aos ataques da Venezuela e de Nicolás Maduro. Mas o estopim para que o governo brasileiro decidisse responder a esses ataques veio ontem. Por quê? Por conta disso, por conta dessas ofensas da polícia da Venezuela a Lula e ao Brasil. O que aconteceu, Afonso, para quem não acompanhou esse caso? A polícia venezuelana publicou um banner, né, nas redes sociais com a silhueta de Lula e dizendo o seguinte: com a Venezuela não se mexe. E dizendo ali que a Venezuela tem a sua soberania resguardada, né, que ninguém vai conseguir abalar a Venezuela, e tem essa silhueta de Lula com a bandeira do Brasil e essa frase estampada: com a Venezuela não se mexe. Isso foi visto pelo Brasil como uma ameaça, e então o Itamaraty divulgou uma nota agora à tarde, dizendo o seguinte: que o governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais, no caso a bandeira brasileira. E aí o Itamaraty completa dizendo o seguinte: que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Diz ainda que o Brasil sempre teve um apreço muito grande pela Venezuela, pelo princípio de não intervenção, e que respeita plenamente a soberania de cada país, mas que há um interesse do governo brasileiro no processo eleitoral da Venezuela, porque, entre outros fatores, o Brasil está na condição de testemunha do Acordo de Barbados, para o qual foi convidado em 28 de julho, e que o governo brasileiro está convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco. Em palavras claras, Afonso, o Brasil está dizendo o seguinte: olha só, a gente faz parte do Acordo de Barbados, nós fizemos um compromisso com esse acordo, não tivemos acesso às cédulas eleitorais, aos votos da Venezuela, e não declaramos então que Nicolás Maduro é o presidente eleito. Mas queremos seguir com diálogo franco, diálogo aberto, sem ofensas, sem ataques. Do outro lado, a Venezuela está apostando tudo realmente em puxar esse cabo de guerra e fazer esses ataques, fazer essas ofensas ao governo brasileiro, o que propiciou então essa nota divulgada pelo Palácio do Itamaraty. Realmente a situação não está nada boa, Afonso. Essa situação vem desde o momento que o Brasil decidiu não declarar a Maduro eleito, mas mais do que isso, nos BRICS, quando Lula pessoalmente defendeu o veto à Venezuela, Afonso. Ô Murilo, hoje cedo até eu entrei aqui no nosso programa matinal, no Brasil Agora, falando um pouquinho também daquela questão do Celso Amorim, né? Que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, o Jorge Rodríguez, ele citou ali que eles votariam dentro do legislativo da Venezuela que declarassem Celso Amorim assessor especial da área internacional do Palácio do Planalto, da Presidência da República Brasileira, declarasse Celso Amorim ali uma persona non grata. De alguma maneira, pelo que você conversou, pelas pessoas que você conversou aí no Itamaraty e no Palácio do Planalto, o que elas relataram sobre isso? Também essa ameaça aí do Legislativo para cima de Celso Amorim pesou na emissão, na divulgação dessa nota do Itamaraty hoje, Murilo?
Olha, Afonso, o que todo mundo diz aqui é que Celso Amorim foi muito sereno e tranquilo nas suas declarações. Ele basicamente relatou à Comissão de Relações Exteriores, na terça-feira, que teve uma conversa com Maduro. Maduro prometeu que divulgaria as atas eleitorais, mas não fez. E isso então causou toda essa repercussão na Venezuela. A diplomacia brasileira está muito convicta de que o Brasil tem tomado a postura correta. Até porque no Brasil a gente sabe, a opinião pública em relação à Venezuela, ao governo de Maduro, ela é muito robusta, né? Que o Brasil tende a tomar essa posição mais afastada de Nicolás Maduro. Mas sim, Afonso, qualquer ponto nesse caso pesa. Mas o estopim realmente foi essa divulgação da polícia venezuelana, que é a polícia de Maduro, né, em relação ao presidente Lula. Ver a foto de Lula, a silhueta de Lula estampada com essa frase ali, quem mexe com a Venezuela se dá mal, isso pegou muito forte aqui para a diplomacia, mas principalmente para o Palácio do Planalto, Afonso. Perfeito. Esse foi Murilo Fagundes, ele vai continuar acompanhando esse tema, com certeza. A próxima vinda aqui, eu quero que você faça uma avaliação para a gente depois, Murilo, sobre de que maneira que vai ficar essa relação aí, se é possível voltar a ser bons amigos ou não. Mas a gente espera isso na semana que vem e a gente volta a falar contigo sobre isso, Murilo. Obrigado, viu? Obrigado, Afonso. É isso, a gente volta com essa resposta da pergunta de milhões, né? Tô curioso também. Grande abraço, bom fim de semana para você.